A paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar em Atos capítulo 24, verso 16, que diz: Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Esse texto ele foi feito pelo apóstolo Paulo em uma das suas defesas, nesse feito aqui, na defesa que o governador, diante do julgamento que ele estava passando com o governador Antônio Félix. Ele estava sendo acusado injustamente pelos líderes religiosos judeus que estavam trazendo acusações muito graves, né? E aí Paulo ele vai utilizar aqui, durante sua defesa, argumentos que eles não eram argumentos políticos, nem muito menos retóricos. Ele apresenta algo aqui muito profundo, que era a sua consciência diante de Deus. E aí Paulo ele vai mostrar que a maior prova da sua integridade não era apenas a sua palavra, mas o seu testemunho interior de sua consciência, porque ela estava revelando uma integridade que começa no coração. Aqui Paulo ele vai mostrar que a fé dele estava moldando a sua consciência. E ele utiliza aqui, quando você lê o versículo capítulo 24, 3 bases que vão moldar essa verdade. A primeira base é que ele estava servindo ao Deus de seus pais. Depois ele vai falar que ele também seguia a lei e os profetas. Ele crê na lei dos profetas, mas também ele crê na esperança da ressurreição dos mortos. E por conta dessas convicções ele fala aqui no versículo 16: Por isso também me esforço por ter. Então aqui ele estava mostrando que a vida dele, ela produz uma fé que pode ser examinada. Então isso é interessante, porque isso nos faz avaliar a nossa vida, mostrando que quando nós temos uma vida prática, isso gera também atitudes práticas na nossa vida. Mas aqui, Paulo ele vai trazer aqui uma palavra que é bem interessante, a palavra consciência. E o que é a palavra consciência? A consciência, ela significa o nosso conhecimento interior. Ela representa a nossa percepção moral, aquilo que está dentro da nossa alma. A consciência é como um juiz interior que ela pode nos acusar ou nos absolver de nossas atitudes. Então Paulo ele vai falar que neste julgamento interior ele encontrou uma consciência limpa, pura diante de Deus. Só que é uma coisa que nós precisamos entender: consciência limpa não significa perfeição. A Bíblia não ensina que alguém vai ter uma vida absolutamente perfeita nessa terra. Não, o que na verdade nós aprendemos é que nós precisamos ter uma consciência limpa, uma consciência tratada diante de Deus. E isso envolve 3 atitudes. Primeira atitude é examinar o nosso coração. Segunda atitude é confessar os nossos pecados. E terceira atitude é ter uma vida e viver com sinceridade diante de Deus. A ponto de, em Timóteo capítulo 1, versículo 5, fala que o amor de um coração puro, de boa consciência e de fé não fingida é a base para poder você ser um bom obreiro, né? Também nós temos Hebreus capítulo 9, verso 14, que fala assim que Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas. Então, a própria Bíblia nos fala que ter a consciência limpa e pura é importante, mas não significa que teremos uma vida perfeita, tá bom? Mas é interessante que até a Santa Ceia nos faz relembrar isso todo mês. Fala assim, Paulo ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, o ato de se examinar, ela justamente nos traz essa reflexão. Precisamos ter a nossa consciência pura. E Paulo ele vai nos mostrar que nós temos 3 grandes áreas que precisam ser analisadas. A primeira é a consciência diante de Deus.
onde você deve perguntar: existe algum pecado que eu ainda não confessei? Tem algo que eu tenho ignorado e diante de Deus, que Deus já me mostrou, eu estou ignorando? Então, o próprio Davi, ele vai falar em Salmos 139, versículo 23 e 24, falando assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. A segunda área que nós devemos avaliar é a consciência diante das pessoas. Às vezes a nossa consciência acusa algo relacionado aos outros. Será que eu magoei alguém? Será que eu preciso pedir perdão a alguém? Será que existe alguém que eu preciso perdoar? Jesus, ele nos ensina em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, que antes de oferecer algo a Deus, devemos nos reconciliar com o nosso irmão. Mas também tem a terceira área que nós devemos avaliar, que é a consciência diante de nós mesmos, né? Então existe também, às vezes, o tribunal interior da nossa própria consciência. E às vezes ninguém sabe, mas nós sabemos. E Paulo nos ensina em Romanos capítulo 14, versículo 23, que tudo que não provém de fé é pecado. Então, quando nós fazemos algo que a nossa consciência reprova, nós perdemos a paz interior. Então, nós precisamos manter a nossa consciência limpa. Existem práticas que nós podemos fazer. Nós podemos confessar, reconhecer o pecado diante de Deus. Nós podemos ter o arrependimento, decidir abandonar aquilo que ofende a Deus. Mas também nós podemos buscar a restauração, que se faz necessário após pedir o perdão e reparar algo com alguém. Então, essa paz, ela volta ao nosso coração, né? Então, Jesus, ele através da sua obra, ele justamente faz a obra de reconciliação, de restauração em nossas vidas. Enquanto o Espírito Santo, ele está ali atuando, nos consolando, nos orientando de como viver esta vida de paz. Então, que Deus, nesse momento, atue na sua mente, atue no seu coração, trazendo ali a paz que você precisa neste momento. Que nesse momento, se você precisa confessar algo a Deus, que você confesse. Se existe alguém que você precisa perdoar, perdoe. Se existe algo que você precisa abandonar, abandone. E isso vai trazer uma consciência limpa, que vai produzir paz, liberdade e comunhão com Deus. Que nesse dia o Senhor, ele sonde o seu coração, revele o que precisa ser tratado e purifique a sua consciência pelo sangue de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Transforma-me, Senhor, me ensina a viver o teu amor. Não quero me moldar ao mundo, não. Quero a tua boa, perfeita direção.